Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que bom estarmos juntos em mais um devocional de fé. Esse momento especial do dia em que paramos para ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, em que deixamos o Espírito Santo falar aos nossos corações. Eu convido você todos os dias a tirar um tempo especial para ouvir a voz de Deus. Além do devocional, tenha o seu momento também de oração, de leitura da Bíblia, né? Eu cito às vezes aqui alguns textos da Bíblia. É muito bom se você puder ter uma Bíblia com você, e aí você pode acompanhar, e também você pode marcar para depois ler mais, entender melhor o que nós estamos falando e o que Deus quer falar com você. Estamos meditando em Hebreus capítulo 11, a respeito da verdadeira fé, e falando de exemplos de homens e mulheres de fé que estão na lista dos heróis da fé. Ontem nós falamos a respeito de Gideão. No capítulo 33 são listados vários homens que fizeram a diferença no seu tempo. E a lista vem Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, e a lista continua, dizendo que haveriam muitos outros para serem listados aqui. Hoje eu quero falar do segundo nome dessa lista, chamado Baraque. A história de Baraque está no livro dos Juízes, no capítulo 4 da sua Bíblia. Você pode ler o que estava acontecendo com Israel. Juízes capítulo 4, no versículo 1 diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Depois de falecer Eude era um juiz, um líder do povo, entregou-os novamente o Senhor Deus nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército. Então aqui, volta o povo de Israel a estar sob o domínio de uma nação estrangeira, de uma nação de Canaã, cujo rei se chamava Jabim, e havia um líder do exército chamado Sísera. E por que Deus permitiu isso? Porque o povo voltou a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Quando nós lemos um livro como o livro de Juízes, quando nós lemos o livro dos Reis, a gente pensa muitas vezes assim: poxa, como esse povo de Israel peca, hein? Acabaram de ser livres por Deus e já estão de novo fazendo mal. O que a gente não se dá conta aqui é que o tempo está passando nessa história, e às vezes o que aconteceu, o livramento de Deus e a conversão do povo aconteceu numa geração, e daqui a pouco vem uma nova geração, vem os filhos, vem os netos, passam 50, 100 anos. O que acontece? Estes filhos, estes netos só tinham ouvido falar do rei de Israel, mas não tem eles um comprometimento com Deus, e acabam eles indo atrás de outros deuses, se dedicando ao pecado, praticando coisas que desagradam ao Senhor. E o resultado é que novamente o povo de Israel passa a sofrer na mão do inimigo, porque o pecado é a brecha para Satanás ocupar o lugar em nossas vidas. Enquanto estamos em obediência a Deus, estamos debaixo da mão de proteção do Senhor. Quando nos voltamos ao pecado, as práticas do pecado, elas são como você dizendo para Deus: Senhor, eu não te quero, Senhor, eu não me importo contigo, Senhor, eu não quero ser teu filho. E aí Deus entrega você para o seu próprio caminho, e você pode ter certeza que isso vai levar a sofrimento, porque longe de Deus, o que resta para a humanidade é um caminho torto de sofrimento. Então Deus, nesta época, no capítulo 4, versículo 4, diz que havia uma mulher chamada Débora, e ela era profetisa naquele povo. Veja, uma mulher era líder do povo, e diz que ela era também juíza, e o povo ia até ela. E um dia mandou ela chamar um homem chamado Baraque, filho de Abinoão, e ela convocou ele para montar um exército. Débora disse: Baraque, monte um exército. Baraque, levante-se, e Deus vai usar você
para derrotar esses povos inimigos, porque Deus ouviu o clamor do povo de Israel. O povo se arrependeu. E aí então Baraque, ele é humilde. Olha o que diz no versículo 8: então lhe disse Baraque: se você fores comigo, eu irei, porém se não fores comigo, eu não irei. É interessante que ele era um homem e ela era uma mulher. Para muitos homens seria uma desonra dizer que está dependendo de uma mulher para seguir em frente. Mas ele entendia que esta mulher, como uma juíza, como uma profetisa, ela carregava com ela mais do que apenas a sua pessoa, ela carregava consigo a presença de Deus. Quando Baraque diz: eu só vou se você for comigo, ele está dizendo: olha, eu preciso da presença de Deus. Se Deus não estiver junto, eu não quero. E aí ela diz: olha, tudo bem, eu vou contigo, mas tem uma coisa que eu vou te falar profeticamente. Não será você que vai derrotar o rei, que irá derrotar o líder desse exército, será uma mulher que irá derrotá-lo. E ela não estava falando dela mesma. A sua profecia se cumpriu, porque foi no final desta batalha, o líder, o Sísera, fugiu e uma mulher matou ele no acampamento. Então, mas ele disse que ele não se importava, ele não queria honras para si mesmo. Baraque foi um homem de fé. Baraque juntou um exército. Baraque uniu o povo de Israel quando eles eram minoria e foi lutar contra o exército que era muito maior que o seu, porque ele acreditou na palavra de Deus por meio da profetisa. Ele acreditou da palavra de Deus que falava por meio do Espírito Santo da boca daquela mulher. Ele foi humilde, ele aceitou e ele trabalhou para aquilo que Deus queria. Então ele e Débora juntos, capítulo 5 mostra um lindo cântico que os dois cantam juntos. Um lindo cântico que diz assim: naquele dia cantaram Débora e Baraque, dizendo. Então é incrível, porque nós podemos ver a mão de Deus agindo através de homens e mulheres que se sujeitam à voz do Espírito Santo. Mesmo quando parece algo difícil, eles podem vencer obstáculos gigantescos, porque estão andando debaixo da obediência a Deus. Meu convite a você hoje é: mantenha o seu coração humilde e obedeça a Deus. Todas as coisas irão para o lugar se você fizer isso. Tenha coragem, encare de frente os desafios que Deus coloca diante de você, pois se Ele chamou você, Ele lhe dará condições para isso. Amém? Querido Deus e Pai, nós não queremos andar em desobediência. Nós queremos, ao exemplo de Baraque e de Débora, ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos, ao exemplo de Baraque e de Débora, nos levantar, Senhor, contra toda a artimanha do inimigo, contra todo o ataque de Satanás que se levanta contra nossas famílias. E nós queremos lutar, Senhor, por meio da fé, declarando o Teu poder, o Teu reino, a Tua graça sobre as nossas vidas, nossa família, nossa cidade, nosso estado. Nós cremos, Senhor, em dias de salvação. Nós cremos, Senhor, em dias de transformação de vidas, e pedimos que o Senhor opere. Eis-nos aqui, Senhor, envia a nós. Nos dá, Senhor, um coração humilde, que não olha para o próprio reconhecimento, que não está se importando se os outros vão olhar para nós como líderes, como grandes coisas. Não, Senhor, Baraque foi humilde, queremos também ser humildes e estarmos mais nos importando com o que o Senhor pensa do que com o que os homens pensam à nossa volta. Pedimos graça nesse dia, Senhor, para pessoas que estão cansadas no seu caminho, pessoas que estão, Senhor, andando por dias difíceis, pessoas que estão passando por desafios na sua casa. Bondoso Deus, pedimos: estende Tua mão de amor e poder, socorre esta família, Senhor. Socorre esse pai, esta mãe, este jovem. Repreendemos as trevas, repreendemos a morte, declaramos vida de Deus sobre você e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Amanhã estaremos juntos com mais um devocional de fé.
Que tal compartilhar esse devocional para Déboras e Baraques, homens e mulheres de Deus que fazem a diferença?